Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Professora Larissa, de Ciências, nosso intérprete Ronaldo aqui com a gente. Sejam bem-vindos a essa aula e vamos lá então. Essa aula é sobre a saúde do sistema respiratório. Os objetivos, então, conhecer algumas doenças que afetam esse sistema. Para a gente começar a conversar sobre esse tema, vamos dar uma olhada nessa imagem? Você alguma vez já precisou realizar esse exame aqui? Se precisou, né? Qual foi a finalidade? Por que o médico solicitou? Para que serve esse exame? Quando que ele é solicitado? Todos nós conhecemos esse exame por raio-x ou tomografia e este é um exame, entre vários outros, que o médico pode solicitar quando há uma suspeita de alguma doença respiratória. Então, pela imagem dos pulmões, ele consegue verificar, né, e identificar alguns possíveis problemas nesse sistema, tá? Então, olha só, ele vai investigar, vai confirmar ou até descartar determinada doença, né? Aqui nessa imagem, por exemplo, nós temos um raio-x de pulmões normais, sadios. Veja quanto ele tem área livre, né, que permite com eficiência as trocas gasosas. Já na segunda imagem, nós temos um raio-x de uma pessoa com pneumonia. Vejam que a capacidade respiratória está reduzida. A gente percebe que tem uma área ali reduzida do pulmão e por isso, né, um dos sintomas vai ser a dificuldade respiratória. Então, nesse exame, ó, a pneumonia foi detectada, diagnosticada também com o raio-x, tá? Então, por isso que é um exame muitas vezes solicitado e importante nos diagnósticos. Mas, afinal, falando em pneumonia, o que essa doença causa? Como que a gente pega essa doença? Tem tratamento? Não tem? Vamos dar uma olhada? A pneumonia é a inflamação dos alvéolos pulmonares. Você lembra dos alvéolos pulmonares? Aquelas parecem bexiguinhas que a gente tem dentro dos pulmões. São estruturas microscópicas onde dentro delas acontecem as trocas gasosas, tá? Então é a unidade fundamental, funcional dos nossos pulmões. E como que a pneumonia é causada? Então como que a gente pega? Então, ela pode ser causada por vírus, por bactérias, por fungos ou até mesmo por protozoários, tá? Então, existem diferentes tipos de pneumonia, mas todos os tipos vão provocar a inflamação dos alvéolos pulmonares. Quais são os sintomas, então? Os sintomas mais comuns: febre alta, dor, bastante dor na região do tórax, inclusive na parte de trás das costas, tosse com bastante secreção, tá? Com escarro e a respiração muito ofegante, aquela falta de ar, né? Aquela dificuldade para essa pessoa respirar. Então, dá uma olhada aqui nessa imagem. Aqui, alvéolos saudáveis, bem limpinhos, né? Então, o oxigênio ali vai conseguir entrar facilmente. E nessa situação, um alvéolo aqui todo inflamado. Então, no caso da pneumonia, os alvéolos ficam carregados de secreções e é por isso a dificuldade respiratória. Essa doença tem tratamento, tá? Tem cura, mas quanto mais cedo for feito o diagnóstico dela, melhor, menos complicações. E pensando nisso, temos aqui uma questão para você responder, praticar um pouquinho aí o conteúdo. Vamos dar uma olhada? A pneumonia é uma infecção pulmonar bastante comum, principalmente no inverno, tá? Que pode ser desencadeada por diversos fatores, como bactérias, vírus, fungos. A respeito das pneumonias bacterianas, tá? Veja bem, da pneumonia que é causada por bactéria. Responda. Letra A. Quais são os principais sintomas dessa doença que a gente acabou de ver? Letra B. De que forma é feito o tratamento dessa doença? A grande dica é uma doença bacteriana. Então, como que é feito mesmo o tratamento? E a letra C. Quais são as formas de prevenção que a gente tem hoje para essa doença? Então, vou te dar um tempinho e já estou aqui de volta para fazermos essa correção.
E então, conseguiu responder? Então vamos ver se você fez corretamente, se faltou alguma informação, você complementa aí. Então a pneumonia, todas elas, tá? Seja viral, seja bacteriana, os sintomas são os mesmos, que são eles: dor no peito, dor no tórax, dor de cabeça, muitas vezes acompanhada de febre alta, tá? Calafrios e, além da dificuldade respiratória, tosse carregada de secreção, tá? E quanto ao tratamento dessa doença, como que ele deve ser feito? Vai depender do tipo de pneumonia, mas a nossa questão estava perguntando sobre a pneumonia bacteriana. Então lembra que sempre que nós estamos falando de uma doença causada por bactéria, o tratamento será feito com antibióticos, tá? Antibióticos são medicamentos vendidos somente com receita médica, porque são controlados e eles só vão agir em caso de bactérias. Então é super importante tomar o medicamento conforme a orientação médica, não suspender o medicamento antes, tá? Porque isso pode trazer consequências para o organismo. Então o principal, que o médico faça o diagnóstico precoce e a pessoa acatar as orientações desse médico e aí consegue, né, se recuperar bem dessa doença que pode ser fatal. E quanto à prevenção, então? A prevenção pode acontecer de diversas maneiras. Por exemplo, né, em caso de sintomas, o ideal é procurar um médico, mas a gente pode também optar pela vacinação. Então não é todo tipo de pneumonia, tá? Mas para alguns tipos já existe a vacinação. Evitar o consumo de álcool, de substâncias tóxicas que enfraquecem o nosso organismo. Não fumar e também não ficar perto de fumantes, porque ficando perto de um fumante, você está sendo um fumante passivo, você também está inalando aquela fumaça. E não se expor a mudanças muito bruscas de temperatura, tá? Então andar agasalhado em dias mais frios, não sair depois de um banho quente, né, no frio para fora de casa, porque isso ajuda a manter melhor aí a nossa imunidade. Além de tudo isso, não pode esquecer de manter os ambientes arejados, tá? De abrir janelas para que o ar circule. Outra doença também muito séria, que também pode ser fatal, que afeta o sistema respiratório, é a tuberculose, tá? Se você nunca ouviu falar dela, presta bem atenção. Essa é uma doença também causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, tá? Essa bactéria aqui, ela é mais conhecida, esse é o nome científico dela, mas ela é mais conhecida como bacilo de Koch. Koch em homenagem ao médico que descobriu essa bactéria pela primeira vez. O que essa bactéria faz? Quando ela entra no corpo, ela vai se instalar lá nos pulmões e aí olha só o que ela faz. Ela desencadeia, ela gera um processo inflamatório muito grave, na qual o tecido pulmonar vai sendo destruído e outro tecido fibroso vai sendo formado no lugar para tapar aqueles buracos, aquelas lesões. Isso vai fazer com que esse tecido fibroso dificulte as trocas gasosas. Então essa pessoa vai começar a apresentar dificuldades respiratórias, tá? Será que tem cura para essa doença? Qual seria o tratamento? Então sim, tem cura, tá? Para essa doença, o tratamento existe e antes da gente continuar, temos uma questão para você pensar, para você tentar responder aí. Olha só, sobre a tuberculose. Então responda aí no seu material as seguintes perguntas. Quem é o agente causador da doença? É um vírus? É uma bactéria? Quem é? E qual é o nome dele? O nome popular mesmo. Na letra B, quais são os principais sintomas dessa doença? Na letra C, ela tem cura? Como será que é feito o tratamento para ela? E na letra D, como será que essa doença pode ser prevenida? Vamos lá então tentar responder e nós já retornamos para a correção.
Vamos corrigir então? Então, o agente causador da tuberculose é uma bactéria conhecida popularmente aí como bacilo de Koch, tá? Embora este seja seu nome científico. Quais são os sintomas dessa doença? Tosse seca, tá? Então, geralmente essa tosse ela é bem seca e, detalhe, é uma tosse contínua. Então, tosses que duram por mais de 3 semanas, a gente deve procurar um médico, porque é um sinal, né, preocupante. Febre, geralmente febre mais à noite, tá? Mas também pode acontecer em outros momentos do dia. Sudorese noturna, o que quer dizer isso? Muito suor à noite, tá? Emagrecimento repentino, muito cansaço, fadiga, aquela sensação, né, de que tá com o corpo todo cansado. Esses são os principais sintomas. Então, ao perceber uma tosse que já fazem 3 semanas e não passa, está suando muito à noite, né, está tendo episódios de febre, um médico deve ser consultado com urgência, tá? E quanto ao tratamento? Essa doença tem tratamento e tem cura, mas presta bem atenção. Essa é uma doença que exige um cuidado muito grande durante o tratamento. O tratamento é longo, de no mínimo 6 meses. Às vezes pode até passar disso. Então, os profissionais do SUS, tá? O tratamento é gratuito no nosso país. Esses profissionais vão, além de fornecer os medicamentos, te ligar, entrar em contato, te avaliar, né? Para ter certeza de que depois desses 6 meses aí, você esteja curado, livre desse bacilo, dessa bactéria que pode destruir completamente os pulmões. Então, é uma doença que tem cura sim, mas não pode abandonar o tratamento, né? Antes dos profissionais da saúde realmente darem alta para o paciente, tá? E aí, claro, a prevenção, cuidados básicos, tanto, né, com a questão do ar, mantê-lo sempre arejado, higiene das mãos, ao tossir, colocar a mão na frente e depois higienizar as mãos, não ter contato com portadores da doença. Outra doença respiratória também comum é a sinusite, que nada mais é do que uma inflamação que acomete as cavidades que nós temos na face. Então, no nosso rosto, na parte óssea, nós temos cavidades, espaços vazios, que podem acabar inflamados. Então, essa inflamação é um muco que vai se acumulando nessas regiões, como a gente vê aqui na imagem. Então, deste lado, as cavidades estão livres, né? E desse lado estão cheias de muco, de fluidos inflamatórios. O que isso vai provocar? Então, os sintomas da sinusite, eles podem, né, acabar gerando dores de cabeça, muita dor atrás dos olhos, irritação à luz. Então, são sintomas que incomodam bastante. O que provoca uma sinusite? Podem ser agentes infecciosos que invadem o corpo da pessoa ou pode ser até algum fator alérgico que desencadeia a crise, tá? A notícia boa é que tem tratamento e essa pessoa, né, pode sim, através do tratamento, com algumas terapias, alguns medicamentos, evitar ataques, crises de sinusite, que é bem ruim, né, bem desagradável. E também muito desagradável, muita gente tem esse problema, né, é a rinite. A rinite é também uma irritação na mucosa do sistema respiratório. Ela pode estar associada a inflamações, a alergias ou somente uma irritação mesmo momentânea dessas mucosas do nariz, tá? O que a rinite provoca? Quem tem sabe o quanto é chato, né? Espirro, nariz pingando, escorrendo, que a gente chama de coriza, coceira, muita coceira dentro do nariz, na garganta, nos olhos. Os olhos de tanto coçar podem ficar irritados, então são sintomas muito desagradáveis, mas também existem diversos tratamentos hoje com antialérgicos, terapias mais naturais, tá? O importante é identificar o problema e procurar, né, um profissional da saúde para que possa ajudar e não ter mais quadros, episódios de rinite atacados aí.
E aí temos mais uma questão para você pesquisar, praticar, aprender mais, tá? A questão é a seguinte: agentes externos como fungos, poeira, pólen das plantas, eles podem ser causadores de doenças respiratórias. E essas doenças a gente classifica como infecciosas. Quando acontece então a inflamação de um órgão ou alguma alergia, né, também a sensibilidade a algum medicamento, isso também pode desencadear essas respostas, essas doenças no nosso organismo. Agora então fica aqui a sugestão para que você faça uma pesquisa quais são essas doenças, tá, que são desencadeadas por esses agentes aqui, e depois compartilhe essa resposta com seus colegas, com o seu professor ou a sua professora, para que haja essa troca, né, de informações, essa troca de experiências, beleza? E seguindo aqui então, chegamos ao fim dessa aula e a nossa retomada, só recapitulando os pontos principais que nós abordamos. Então nós vimos que as doenças respiratórias, elas podem ser causadas por diversos fatores, tá? Como poluentes, como alergias, como agentes patogênicos, tipo bactérias, vírus, fungos. O diagnóstico de uma doença não deve ser feito por nós. Ah, eu acho que eu estou com tal doença porque eu estou com esse sintoma. Muitas doenças têm sintomas parecidos, então por isso a importância de exames médicos, do diagnóstico ser feito pelo profissional da saúde, que também vai fornecer o tratamento adequado através da prescrição do medicamento que vai resolver o seu problema. Então nessa aula nós conhecemos um pouquinho sobre a pneumonia, a tuberculose, falamos também de sinusite e de rinite. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e tchau, tchau!